Buenas! É mais uma vez uma satisfação eu começar um projeto novo e eu quero de fato, de verdade, fazer coisas diferentes. A maneira que eu quero abordar os assuntos que vão estar sendo tratados aqui neste canal é para que todos possam entender como é uma vida em um outro país, seja no aspecto profissional, no aspecto familiar e principalmente, e no aspecto financeiro, né? Obviamente muitas pessoas acabam saindo dos seus países querendo ter uma liberdade financeira, alcançar algumas vantagens financeiras. Mas há quem diga, vamos dizer assim, que Portugal não é um país para se ficar rico, para se ficar milionário, é para você ter qualidade de vida. Então nós temos aqui uma frase que talvez vai dar norte em todos esses episódios daqui para frente, todos os vídeos que nós vamos passar a divulgar aqui no canal. É uma frase bem simples e objetiva que eu passo a reproduzir a partir de agora, todas as vezes que vocês me enxergarem nesse canal. Caia na real, não em um golpe em Portugal. Por que eu quero que você tenha essa premissa, essa frase como norteadora dos nossos bate-papos, do conteúdo que vai ser gerado daqui para frente? É que um golpe, talvez todos vamos pensar que seja um estelionato, seja um furto, seja uma burla, como é enquadramento aqui em Portugal, mas um golpe talvez pessoal, um golpe, você mesmo se enganou, você se frustrou porque o seu planejamento não foi bem definido, não foi bem orientado. E aqui eu já quero entrar num caso que chegou aqui no escritório que vai dar mais ou menos uma dimensão de como nós mesmos podemos cair em golpes que nós criamos. Há quem diga que é impossível alguém ficar em um país por mais de, 2 anos, 5 anos, 10 anos e não conquistar nada. Eu diria que, mesmo se não houver uma conquista financeira, você teve uma conquista cultural. Você viajou o mundo e voltou para o seu país de origem e voltou com uma bagagem cultural imensa. Mas eu quando me deparei com esse caso, eu fiquei mais impressionado porque uma pessoa que está há mais de 30 anos num país e ela não conseguir nem a sua regularização, isso para mim beirou talvez uma das maiores situações equivocadas, mal sucedidas que eu já presenciei aqui em Portugal. Vamos lá, vamos organizar para você não cair num golpe e este golpe nesse caso, um golpe pessoal. Quando você chega em Portugal, e nesse caso em específico, lá na década de 90, diferentemente dos dias atuais, o seu agendamento ele é imediato. Você chegou aqui na década de ouro, vamos dizer assim, ou até mesmo nem tanto, porque a infraestrutura que havia no país naquela época não era a mesma que estaria agora, mas eu digo de ouro porque o arrendamento naquela época era incomparável com os dias atuais. O volume de pessoas que estavam naquela época é incomparado com os dias atuais. Então vamos começar pelo princípio. Você, quando sai de um país, você tem que pedir um visto. Determinados países não precisam de visto para você acessar este país. A exemplo de Portugal, os brasileiros têm 90 dias como visto dispensados de visto, né? Mas seria equiparado a um visto de turismo, né? Diferentemente dos Estados Unidos, que você precisa passar por uma entrevista, você precisa pagar uma taxa e ser aprovado nessa entrevista para poder entrar nesse país.
Diferentemente da China, como eu também estive, você precisa ser convidado para entrar na República Popular da China. E essa invitation letter ela é emitida pelo governo português, né? Essa carta convite é emitida pelo governo chinês, perdão. Mas vamos considerar que que vai ser aqui um exemplo no primeiro caso que nós vamos tratar aqui, que é a pessoa que chegou com visto válido. Em 30 dias ela já tinha um agendamento junto ao Serviço Estrangeiro de Fronteiras e este agendamento gerou uma autorização de residência. Ponto. Essa autorização de residência ela vai ter uma validade. A validade deste período, no caso em específico, ela foi, olha, pelos documentos que eu acabei observando ali, ela já deveria estar na segunda renovação, porque da primeira data de entrada até a última data da validade já havia se passado mais de 10 anos. Entre a primeira entrada e a última data de validade deste documento, né, quando ele expirou a autorização de residência, essa pessoa já possuía os requisitos para obter a nacionalidade. Ou seja, se você estiver em 5 anos em território português, você já obtém a nacionalidade. Ah, Thales, mas em 2000 e lá vai a carqueirada, a lei não era desse jeito, ok? Perfeito, não vamos entrar no mérito, mas vamos avançar em termos de organização e planejamento e falta de orientação. Nesse caso, foi porque vieram nos procurar neste momento, a falta de orientação. Passados mais 10 anos, ou seja, chegamos já em 2023, esta pessoa ainda permaneceu sem a sua autorização de residência, porque ela expirou há 10 anos atrás, e ela também não obteve a sua nacionalidade, por óbvio, porque ela não tinha mais aquela autorização de residência válida e também não havia requerido não fez o pedido de nacionalidade naquele momento. Chegou nas minhas mãos algo que eu pensei, nossa, como que você não conseguiu? Por que você não fez? Aí as justificativas são as mesmas, né? Ah, falta de orientação, falta de tempo, isso e aquilo. Mas o fato ele agravou-se um pouquinho mais, porque a pessoa acabou de também relatar que tinha mantido um relacionamento, já contraído um relacionamento e alterado o seu estado civil, ou seja, deixou de ser solteiro, passou a ser casado, e aí, de novo, uma segunda possibilidade de obter a nacionalidade que também foi negligenciada, foi desprezada, vamos dizer assim, nesse aspecto. Bom, vencida essas duas etapas, eu ainda achando que tinha acabado. Não tinha acabado, porque após ter finalizado o casamento, acabou o casamento, encerrou, né, o enlace matrimonial, a pessoa não desfez o seu vínculo com o cônjuge ao qual havia contraído este matrimônio. Então, vamos agora para a parte que talvez vai salvar a lavoura, né? Casou, não divorciou e agora tem o direito, tem a possibilidade de requerer a nacionalidade através do matrimônio. Sim, eu entendo naturalmente, amplamente que sim, porque eu vou fazer esse pedido apenas com a juntada do requerimento e o documento que comprova que essa pessoa ainda está casada com um cidadão ou com uma cidadã portuguesa. Aqui nós vamos então começar a fazer o desembrólho dessa situação. Vamos tirar essa pessoa que caiu num golpe que gerou para si mesma. Ela acabou sendo a responsável pelo próprio prejuízo material,
emocional e tantas outras coisas que acabaram durante esse tempo. Eu vou chegando ao final deste primeiro episódio, dessa primeira fala, para que vocês não façam como uma pessoa como essa que acabou, e aí talvez você deva estar pensando: mas isso é um absurdo, Thais. Bem capaz que eu vou cair num golpe desse, eu mesma vou. Por mais absurdo que pareça, nesta semana foi o segundo caso que eu tive acesso. Somente nessa semana. Nós estamos, hoje é terça-feira, ontem foi segunda. Não sei porque, obviamente, isso passou a se tornar algo tão natural e a gente se questionar aqui no escritório, como assim tão natural? As pessoas não se preocuparem com os seus devidos compromissos pessoais e também acabarem negligenciando nos seus próprios projetos. O que eu quero encerrar, aliás, a frase com a qual eu quero encerrar seria a mesma que eu iniciei. Não caia, ou melhor, caia na real. Você é responsável pelos seus resultados. Você é responsável pelo seu planejamento. Você é responsável por ir atrás de todas as informações. Ninguém vai levar essas informações para você de mão beijada. Seja um advogado que queira trazer a sua carreira, internacionalizar a sua carreira, seja uma família que queira fazer essa imigração, vir para um outro país, seja um jovem que queira estudar aqui, ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer por si mesmo. Então cai na real. Essa é a minha fala para você. Não caia num golpe em Portugal. Nós vamos, nos próximos episódios, falar sobre os golpes nos arrendamentos, principalmente o arrendamento de curta temporada, que agora é verão aqui em Portugal. Então tem muitas pessoas que estão chegando da Europa, vindo passar um período aqui, e junto com esse pessoal estão os imigrantes que querem chegar numa época mais quente, assim como eu. Eu cheguei aqui em agosto, achei que dentro do meu planejamento estava fazendo a coisa mais certa, porém eu não imaginava que era tão quente, eu não imaginava que estaria tão cheia e eu não imaginaria que os arrendamentos estariam tão escassos, e nós quase caímos num golpe nos primeiros dias que chegamos aqui em Portugal. É isso que eu tinha para te dizer hoje. Não deixe de dar o seu like, ou melhor, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e na próxima eu quero você caindo na real e não em um golpe em Portugal, beleza?